Quero parabenizar mais uma vez a Direito News pela oportunidade e também todos os nossos seguidores que estão aqui nos acompanhando nesses momentos cruciais. Agora estamos juntos. Oh, agora sim, estou vendo você cada vez mais jovem, mais elegante. Estamos juntos aqui, agora está me vendo bem? Eu quero saber o seguinte, Bezerra, para a gente entrar logo nesse assunto aí. Pronto. O que você está achando que essas medidas provisórias todas aí, elas estão prestigiando o papel do sindicato ou estão afastando o papel do sindicato nesse contexto de calamidade? O que você acha disso, meu querido? Olha, meu querido, parece paradoxal, mas nós sabemos que a Constituição prestigia a negociação coletiva, prestigia o diálogo social. Veio a reforma trabalhista e estabeleceu o princípio da supremacia da negociação coletiva sobre a lei e a vontade individual. E agora, paradoxalmente, vem as medidas provisórias enaltecendo a supremacia do acordo individual sobre a lei, sobre a convenção coletiva, sobre o acordo coletivo. Eu nunca pensei que em tão pouco tempo a gente tivesse essa modificação principiológica, né, no ordenamento. E você gostou da decisão do Lewandowski, ou você achou, para esse momento, que as empresas já tinham feito acordos ou estavam ali tentando? Porque nós temos que compreender que esse é um momento difícil para o trabalhador, para a empresa, até para o próprio governo, que tem que fazer uma gestão que distribua melhor. Eu até estou achando o governo um pouco tímido, ele deveria distribuir mais, abrir mais essas torneiras. Ele está fazendo alguma coisa, mas deveria estar fazendo mais, no meu modo de entender. Mas eu te pergunto o seguinte, o empresário, às vezes ele fica naquela incerteza, vou mandar embora ou vou esperar? Daí vem o Supremo, né, o Lewandowski, que diz, tem 10 dias, sendo que o artigo 617, ele falava em 8 e a medida provisória dizia que era metade. Não parece você que esses 10 dias deu um banho de água fria na insegurança jurídica, ainda que necessário, porque a Constituição Federal ela impõe que seja por negociação coletiva. Mas esses 10 dias não deu uma desanimada aí? Como é que é a tua posição, Bezerra? Meu querido amigo, eu acho que está havendo um certo exagero a respeito do que o ministro Lewandowski decidiu. Acho que a decisão dele está escorreita, muito bem fundamentada, ela estimula o diálogo social e ela quer, na verdade, estabelecer aquilo que a OIT tem preconizado para o mundo inteiro. O mundo inteiro, todos os países estão sofrendo as consequências dessa pandemia. Então, particularmente, eu entendo que ele deu a interpretação conforme. Essa interpretação está adequada à Constituição, é a nova hermenêutica constitucional. E essa, na verdade, ele estabeleceu a título exemplificativo o artigo 617 da CLT, que diz que se o sindicato se recusar à negociação, os próprios trabalhadores poderão assumir a dianteira. Se o sindicato não aceitar participar, os trabalhadores poderão. Agora, esses 10 dias, a CLT fala em 8 dias, depois para a federação, confederação. Eu, na verdade, acima de tudo, quando nós estamos trabalhando em nível constitucional, de interpretação constitucional, temos que dar máxima efetividade, eu preciso dar máxima efetividade às normas constitucionais. Então, na verdade, o que nós temos que fazer? É um trabalho de construção, é um trabalho de criar uma normatividade por interpretação. É aquilo que o Frederico Schmidt já falava. A lei é o texto interpretado, a norma jurídica é o texto interpretado. Então, o que me preocupa, sim, Bezerra, é a premência da situação, a urgência da situação que nós estamos vivendo. É exatamente isso. Olha só, mas veja, se nós formos dar esses 10 dias, depois esperar, eu acho que tinha que... E o sindicato nesse... Oi? Não é isso não. A medida provisória é que previu a comunicação. E falou, o empregador terá até 10 dias. Se o empregador fez o contrato individual hoje, comunica hoje mesmo. Já ganhou 9 dias. 9 dias. Mandou o empregador, fez o contrato, mandou imediatamente. Pode ser qualquer meio, a comunicação. E manda para todas as 3 entidades, se houver sindicais. Sindicato, federação, confederação, para não ter nenhum tipo de discussão. Depois um vai falar para o outro, aquele negócio, nada. Manda
já tem e-mail, tem tudo, informação, endereço, tem tudo, manda para lá, telefone para lá, qualquer meio. Encaminhou para lá, até Zap eu admito. Hoje a Justiça tem admitido todos os meios de prova, desde que não sejam ilícitos, né? Obtido meio ilícito. Então, manda para lá e o sindicato, obviamente, aí vai utilizando a prazo da CLT, que é mais benéfica para o trabalhador. E o que você destaca, assim, porque nós estamos vivendo um momento circunstancial, que se flexibilizou muitas regras, por exemplo, as notificações, a questão das férias antecipadas, mesmo tendo antes de completar 12 meses, até para que se equacione bem, né? O lado do trabalhador que precisa comer, mas a empresa também incentivar ela não mandar embora, mas sim manter o contrato ativo. Então, criaram-se alguns mecanismos, como um banco de horas mais flexível, podendo compensar 18 meses depois que voltar, pode distribuir essas horas, as férias podem ser antecipadas, antecipar feriados. Como é que você enxerga essas medidas que vieram na medida provisória 927, no primeiro momento? Olha, Delegrave, o governo tinha que tomar alguma medida, eu acho que nesse sentido ele fez muito bem. Deveria realmente ter um mecanismo para manter os empregos e manter as rendas. A ideia é manter a renda. Olha, não sei se vocês estão me ouvindo bem, que parece que o celular aqui não está muito adequado. Eu tenho que aumentar aqui o celular. Mas está ouvindo? Era bom também saber se eu estou sendo ouvido bem, a gente não tem esse feedback aí, né? O pessoal está ouvindo, está enxergando bem? Estou te enxergando bem. Está me ouvindo bem? Então tá jóia. Está me ouvindo bem você? Eu estou. Então tá. Então, Delegrave, o que está acontecendo? Essas medidas são necessárias. A OIT recomenda que os países legislem a esse respeito. Só que legislem com a participação de todos os atores sociais. Pecou o governo nesse sentido, porque não chamou os sindicatos, as entidades sindicais para negociar. Mas, independentemente disso, nós temos que trabalhar em cima do texto normativo que está em vigor. A medida provisória tem eficácia até que o Congresso venha ratificá-la ou convolá-la em lei, não. Então, o que vai acontecer? Me parece que o teletrabalho, a antecipação de férias, a antecipação de feriados, são medidas muito bem-vindas, porque elas permitem que o empresário tenha uma certa maleabilidade de conduzir a relação empregatícia sem ter que dispensar, ou seja, sem reduzir a sua lucratividade, porque a empresa vive de lucro. Então, essas medidas foram adequadas. Agora, a suspensão do contrato de trabalho, tanto é verdade que ele mandou revogar, ele disse que não tinha nem lido aquilo, o presidente da República, mandou revogar e fez bem. Só que a medida provisória 936 veio com essas discussões da redução do salário e suspensão do contrato de trabalho e só com a simples comunicação aos sindicatos. Eu acho que o governo tentou bem, cabe a nós, juristas, o próprio Supremo, o Judiciário interpretar. Eu acho que fez bem o partido lá, a Rede de Sustentabilidade, entrar com a ação direta para tentar pacificar isso. O Supremo vai adiantar o julgamento dessa ADI para dar mais segurança jurídica para todo mundo. Eu acredito que, de uma certa forma, foram necessárias essas medidas provisórias por conta da inércia dos empresários e dos trabalhadores, dos sindicatos também, tanto da categoria econômica quanto profissional, em fazer um grande concerto, um grande pacto. Então, o governo teve que realmente se antecipar. Foi uma situação de calamidade, realmente. Tá certo. Agora, os efeitos, cabe a nós, né, discutirmos um caso concreto. Eu acho, por exemplo, o grande desafio aí vai ser essa questão da negociação coletiva ou não. Eu já tinha escrito isso lá no meu curso de Direito do Trabalho, que é possível acordo individual quando o sindicato não se manifesta a respeito da celebração do acordo individual, ou ainda quando o sindicato vem e recusa, mas não traz uma recusa justificada, fundamentada. E por que eu falei isso? Tem que ser análise casuística da Delegrave. Grandes empresas aí que estão lucrando, supermercados, outras empresas que estão ganhando com a crise, a gente sabe disso, não pode alegar que teve perda de faturamento ou perda de lucratividade. Aí, nesses casos, o sindicato é importante, essa empresa que estão ganhando quiser reduzir, o sindicato, olha, nós não vamos aceitar a redução porque essa empresa
não faz sentido ela reduzir salário porque ela está tendo lucro. É fato público e notório, por exemplo. Agora, aquelas que fecharam as portas, que todo mundo está vendo, se os sindicatos não aceitarem a redução do salário para preservar, porque a vantagem é essa, reduz o salário, mas preserva o emprego durante aquele período. Os sindicatos, eles não vão ser depois, não vão correr o risco de não participar, o empregador não fez acordo individual e mandou embora os empregados. Ou seja, ao fim e ao cabo, os sindicatos poderão correr o risco de ser os grandes responsáveis pela dispensa em massa dos trabalhadores. Então, eu vejo que a medida provisória foi bem mandar comunicar, só não previne a consequência. Cabe ao judiciário estabelecer quais as consequências. Aí que o sindicato pode não se manifestar, pode se manifestar tácita ou expressamente, e pode se manifestar pelo provimento parcial ou total da alteração contratual individual, ou seja, desse acordo individual. Várias alternativas para o sindicato. O que me parece é usar o bom senso e a boa-fé. O princípio da boa-fé, da fidelidade das informações, enfim, para que haja realmente, pelo menos, reduzir o vício de vontade do trabalhador quando aceita, junto com o empregador, reduzir o próprio salário. Agora, veja, uma outra questão que está muito viva é a questão da extinção do PIS/PASEP por força de medida provisória. Eu vou colocar minha opinião aqui. Veja, o artigo 62 da Constituição Federal, ele regula em que situações, urgência, relevância, cabe a interposição da medida provisória. E num dos seus dispositivos, diz que não cabe naquelas matérias objeto de lei complementar. O PIS/PASEP, ele está previsto em lei complementar. Então aqui nós temos duas correntes. Isso é importante porque senão daqui a pouco vai começar a pingar ações das empresas, dos empregados, né? Então eu vou dizer juridicamente o que eu acho e depois a minha opinião sobre essa questão. Há quem diga que por ser lei complementar, a medida provisória não poderia tocá-la, até porque isso está claro no artigo 62. Há uma outra corrente que diz que contribuições sociais, elas não estão colocadas na Constituição Federal como matéria de lei complementar. Que foi um plus do legislador, ela poderia ter vindo em lei ordinária, então ela não tem aquele fundamento de validade, aquele engate lógico que a Constituição expressamente disse que deveria ser por lei complementar. Então, se ela não tem esta força material de lei complementar, ela poderia, então, ser revogada ou alterada por medida provisória. Inclusive, já tem várias decisões do STF. Né? Agora, a minha opinião sobre isso, eu até acho que o Supremo vai dizer que é constitucional, acho que ele não vai inquinar isso, mas eu fico um pouco chateado quando mexe nesses programas sociais de empregados de baixa renda. O PIS/PASEP, ele atinge a população de até 2 salários mínimos. Daí alguns falam assim, mas eles têm, esses que têm direito, lá que tem parece que 12 milhões nos cofres e que ninguém pegou, esses vão poder sacar. Claro, isso é direito adquirido, mas a partir de agora o programa não existe mais. E para nós que temos uma condição financeira melhor, o que é um salário no mês do aniversário, um salário mínimo? Mas para esses empregados de baixa renda, esse valor de um salário no mês do aniversário do PIS/PASEP é muito importante. E eu não gosto, eu fico um pouco chateado quando mexe nesses programas de baixa renda, porque o povo está sofrendo muito na pele. Hoje qualquer 200, 300 reais pesa. Então, o governo poderia achar outros meios, mas não extinguir o PIS/PASEP. Seja pela questão constitucional, mas principalmente por uma questão de olhar mais essas classes que estão mais na base da pirâmide. Eu não sei como é que você vê isso, Bezerra. Olha, Dalegrave, eu assino embaixo tudo que você falou. Aparentemente, não haveria inconstitucionalidade material, mas há inconstitucionalidade formal, né? O que me parece que deveria ser por meio de lei complementar, e não há necessidade de urgência e emergência para transferir
uns recursos que estão num fundo para outro fundo. Na verdade, são fundos institucionais isso. Era só o governo fazer gerenciamento. Então, não vejo por que isso. Agora, há um também que o PASEP, por exemplo, é um fundo para o servidor público. Então, vai se sacrificar o servidor público também para salvar o problema da crise? Ou seja, o grande problema da Alegrave é que o governo não quer tomar a iniciativa de um grande... Eu tenho manifestado sempre. A regulamentação da Constituição, há 30 anos, que carece de regulamentação, os impostos sobre grandes fortunas. Seria a maneira menos sacrificante para o povo, vai sacrificar mais o povo, mais o sujeito está lá na faixa, na classe D e E. Então, me parece que essas medidas só poderiam surgir depois de exaurida todas as possibilidades dos grandes banqueiros, os grandes latifundiários pagarem mais... Até porque nos últimos anos, tem estatísticas da Oxfam, né, deixando bem claro que 1% da população mundial ela detém 50% de toda a riqueza mundial. Então, é claro que nós não estamos pedindo isso em relação àquela pessoa, o empresário, nós estamos falando das grandes fortunas. Pessoas que têm patrimônios de 1 bilhão, 1 bilhão para cima. Essas pessoas que nós estamos falando. Então você vê, por exemplo, um Bill Gates, que ele já está tendo uma consciência social. Você às vezes acha uns bilionários desses já investindo em projetos, em programas. Eu me lembro que quando pegou fogo lá na Notre Dame, vários milionários e bilionários fizeram ajudas, injetaram dinheiro. O Brasil, os ricos do Brasil, eles não têm muito essa cultura de ajudar. Né? Então, daí a gente vê alguns empresários bem-sucedidos, às vezes, falando em grandes empresários, bancos, por exemplo, e que, às vezes, tá difícil. Claro, tá difícil. Eu sou empresário também. Né? Então, claro que é difícil. É triste para o empresário, é triste para o trabalhador, mas alguém tem que ajudar nessa matemática. Né? E aí você pega sempre lá o PIS, por exemplo, que é um programa, PIS e Bolsa Família são as coisas mais voltadas para a baixa renda. Aí nós vamos mexer nisso, mas vamos deixar mais jurídica a discussão. O teletrabalho, meu querido, veja, o teletrabalho antes, ele teria que ser negociado, né? E agora, qualquer atividade que seja compatível de poder trabalhar em casa, home office, por uma questão de princípio maior, de preservação da empresa, eu entendo, né, por força da medida provisória, que o empregador tem essa prerrogativa de dizer, a partir de agora vá trabalhar em casa. E eu entendo que qualquer recusa do empregado nesse sentido, ela pode ser ilegítima, ela pode ser injustificada pela circunstância que nós estamos vivendo. Como é que você vê isso, Bezerra? Olha, Alegrave, é impressionante. Eu estava conversando com o meu orientador lá de Portugal, o professor João Amado, que você inclusive me apresentou. Lá em Portugal, eles criaram a legislação para essa situação de crise, e lá, paradoxalmente, o teletrabalho, ou seja, a mudança do trabalho presencial para o trabalho remoto, ou telepresencial, ou trabalho à distância, deve se verificar, em primeiro lugar, a atividade se comporta esse tipo de mudança, de alteração, ou por requerimento do próprio trabalhador. Às vezes, para o trabalhador vai ser interessante, porque ele não quer ficar se expondo na rua, por causa o próprio trabalhador pode requerer. Olha só a que ponto que eles chegaram, né? E se o trabalhador requerer, o empregador não pode se negar, a não ser se o empregador falar, olha, sua atividade não dá para ser exercida na base do teletrabalho. Olha que ponto. Nós estamos aqui, não. Concordo com você. Se o empregador está vendo, olha, eu tenho um dever também institucional, meu dever fundamental, de preservar a sua saúde. Então, se o seu trabalho pode ser prestado em casa, eu tenho um dever de fazer com que meu empregado não tenha esse contágio com esse vírus. É por esse lado que a gente tem que ver. Não apenas pelo lado da economia, do lado da lucratividade. Óbvio que o empresário, se puder, o trabalhador trabalhar em casa e trazer mais lucro para ele vai fazer. Está dentro da liberdade de empresa, da liberdade da livre iniciativa. Mas, no caso concreto aqui, tem que se verificar exatamente de boa fé se o trabalho pode ser realizado à distância. E essa aqui Call Center Telefonia. Da doença ocupacional. Tem um dispositivo que ele diz que eventuais contágio do Covid-19 durante o trabalho,
não presume doença ocupacional, salvo o seu empregado provar o nexo causal. Só que essa prova é uma prova difícil, a prova impossível, que a gente chama no processo civil de prova diabólica. O que é prova diabólica? É prova impossível de se fazer, né? Salvo em hospitais e clínicas, que talvez seja um pouco mais fácil. Então, e daí você soma isso à questão do exame demissional. O exame demissional, ele foi suspenso, os atestados médicos ocupacionais, os exames demissionais foram suspensos, exceto ele tem validade se você fez algum recente dos últimos 180 dias, né? Aí você tem validade. Aí me perguntaram esses dias, eu estava numa live com a Vole, até perguntaram, sim, mas você não tem o exame demissional, e aí esse empregado saiu doente, seja doença Covid ou qualquer outra doença, como é que fica o ônus da prova? Veja, respondendo aqui, o exame demissional, ele serve como uma presunção iuris tantum, para dizer se o empregado está apto ou não apto. Se o empregado está saindo saudável, está saindo doente ou está saindo com uma doença ocupacional. A partir do momento que a medida provisória vem e suspende esse exame demissional, o ônus da prova vai recair sobre o empregador. Porque aí você vai inverter o ônus da prova. Porque se você tem o exame demissional, ele prevalece iuris tanto até que se prove o contrário, você pode impugnar ou não impugnar o que está lá no exame demissional. Mas nesse sentido, as empresas têm que tomar cuidado, porque pode criar uma insegurança jurídica muito grande para elas. Então, na dúvida, tente fazer o exame demissional. Até bom para a empresa, é bom para o trabalhador. Deixar isso solto vai gerar problema lá na frente. Vai gerar, porque certamente o judiciário vai adotar a teoria da aptidão, né? Do ônus da prova, ou inversão do ônus da prova. Estão ouvindo o Bezerra? Oi, está me ouvindo? Então, alô? Eu acredito que o judiciário vai adotar a teoria da inversão do ônus da prova. Alô? Ei, não está ouvindo não, cara? Alô? Delegrave? Gente, não está ouvindo? Está ouvindo agora? Não está ouvindo? Vocês estão ouvindo? Parece que o som saiu. Você está me ouvindo, Bezerra? Eu estou te ouvindo. Você não está me ouvindo, não? Eu não estou te ouvindo. Opa. Mas continue. Então, me parece que, nesse caso, a Justiça do Trabalho, a tendência é inverter o ônus da prova em favor do trabalhador, porque caberá ao empregador provar, no caso de não haver exame demissional, que o trabalhador estava apto no momento da dispensa. Agora, outra coisa também, né? Acho que a gente tem que trabalhar nessa medida provisória, e a questão do... Como já se fala aí, como é que vai ser no caso de rescisão por força maior. Você está ouvindo, Alegrado? Oi? Aqui, eu vou pedir aqui auxílio aqui. Não está ouvindo o Dalegrado? Está todo mundo ouvindo? Então, só o Dalegrado que não está me ouvindo, né? Bom, se vocês estão me ouvindo, meus queridos seguidores e seguidoras aí, é a questão do factum principis e da força maior. Me parece que aí é uma divergência danada. Eu estou ouvindo. Tá ouvindo? Na verdade, há uma discussão... Pode falar. Sobre o factum principis. Bezerra, eu acho que está tendo um delay aqui, eu vou ter que talvez entrar e sair de novo. Ok. Então, eu vou entrar e sair de novo, ok? Ok. Enquanto o Dalegrado está entrando aqui, eu vou falando aqui. No meu modo de ver, na minha humilde opinião, me parece que o factum principis, ou seja, a previsão do artigo 486 da CLT, segundo o qual, havendo paralisação da atividade da empresa, total ou parcialmente, definitivamente ou provisoriamente, no caso de ato de governo, pode ser federal, estadual, municipal, aí nós teremos a possibilidade de ocorrência do factum principis. Alguns autores entendem, e algumas decisões do judiciário também, que para haver factum principis é preciso
que tenha sido um ato discricionário da administração que cause o fechamento ou a impossibilidade da continuidade da atividade econômica. Me parece que, no caso aqui, a lei não faz esse tipo de distinção. O importante é que, concretamente, se a atividade foi paralisada em virtude de ato governamental que impeça a continuidade daquela atividade empresarial, ou da empresa, ou do estabelecimento, caberá ao poder público arcar com a indenização correspondente. No caso, aí se discute qual seria a indenização. Seriam todas as verbas incisórias, seriam apenas o fundo de garantia, os 40% diminuiu por 50%, seriam 20% de garantia e 20% do aviso prévio. É isso, Alegrado? Desculpa, é que eu não estava conseguindo te ouvir. Você entende que é o factum principis ou é força maior? Então, o factum principis, para mim, é uma das modalidades de força maior. Só que é uma força maior específica por ato causado, né, tem que ser um ato administrativo ou um ato normativo, no caso, um decreto, né, que é um ato, tem força de ato normativo, impeça a continuidade da atividade econômica. E aí, eu nesse caso, Bezerra, eu entendo que não é factum principis, artigo 486 da CLT. Sim. Por quê? Porque o factum principis, como você bem lembrou, é uma modalidade da força maior, o gênero força maior, tem força maior stricto sensu, que é o artigo 501 e 502 da CLT, e o artigo 486 da CLT, que é o factum principis. São as duas espécies de força maior. O factum principis é quando a empresa, através de um ato discricionário, administrativo, ela fecha uma atividade. Como, por exemplo, o bingo, eu não digo lá quando funcionava bingo, porque ele já estava funcionando sob trâmite judicial. Mas vamos imaginar a época do Jânio Quadros, quando fechou fábrica de lança-perfume. Vamos imaginar que por um ato do governador eu fecho uma fábrica. Isso é factum principis. Mas neste momento, me parece que é força maior, porque é um fato inevitável, ausência de culpa do empregador. E aí o que acontece? O governador ou o prefeito, quando fechou um shopping center, por exemplo, não é que ele estava querendo declarar inativo uma atividade. Ele estava arrumando a casa, ele estava organizando em razão de uma causa anterior, que é a força maior, que é a pandemia. Então, me parece que a rescisão por factum principis é quando se não tivesse esse caos da pandemia, aí vem o governo e fecha tudo. Aí sim. Qual que é a diferença de indenização? A indenização por força maior paga férias, 13º cheio, saldo de salário cheio, e o valor da multa de 40% paga pela metade. O empregador paga pela metade. E é essa situação que pode ser aplicada. No factum principis, essa indenização, daí não é pela metade, no meu modo de ver é cheia, é pago pelo governo que deu causa à inatividade. Então, resumindo, no meu modo de ver, existem as duas hipóteses, mas na pandemia, a rescisão é por força maior e não factum principis. Eu vi que você tirou teu livro aí, Oi? Não, você tirou esse best-seller daí, Não, a minha CLT. Eu pensei que era teu best-seller lá. Não, o best-seller está aqui, ó. Esse é... Vou mandar para você lá, de presente. Manda lá, autografado. Tá bom? É um dos melhores livros, e muito didático, muito magnífica essa obra. Obrigado, Telegrama. Mas, meu querido, aqui é porque o 486 não faz distinção, serviço. No caso de paralisação temporária ou definitiva do trabalho motivada por ato de autoridade municipal, estadual, ou seja, aí há uma interpretação adversa, por exemplo, o Carvalhinho, José Carvalho, administrativo, acha que é factum principis. Ele é administrativista. E ele diz assim, a lei não exige que o ato seja discricionário ou que tenha sido praticado ou movido por qualquer outro interesse, porque qualquer interesse será interesse público. O administrador não pode atuar sem ser em defesa do interesse público. Então, é por isso que, concretamente, tem que se analisar no caso concreto. Por exemplo, como eu disse, se um supermercado que está lucrando invocar o decreto de calamidade e começar a reduzir ou dispensar e alegar força maior,
o judiciário, no caso, qualquer fato. Aqui não tem factum príncipe, não. Mas você imagina um médio e um pequeno empresário que estão completamente sem condição de funcionar. A atividade dele ficou totalmente inviabilizada. Ele vai ter que fechar mesmo, nunca mais vai conseguir trabalhar, recuperar as perdas que ele teve. Nesse caso, a meu ver, no caso concreto, se o trabalhador entrar pedindo indenização, processualmente falando, é um caso de denunciação da lide, né? Aí a responsabilidade pelo pagamento, eu concordo com você, todas as verbas rescisórias vai ser do poder público correspondente, responsável pelo ato que inviabilizou o funcionamento da empresa. Mas isso vai ser a matéria para muita discussão no judiciário. O judiciário é meio resistente a reconhecer o factum príncipe, nós sabemos disso. Outra coisa também interessante, né, que a gente vem debatendo aqui, é fazer a futurologia. O que você acha? O Supremo Tribunal Federal vai cassar a liminar lá do ministro Lewandowski? Eu tenho muitas dúvidas a esse respeito. Não é da tradição do Supremo cassar a liminar que foi deferida ad referendum pleno. Isso pode causar muita insegurança. Mas como o Supremo antecipou muito o julgamento, né, pode ser que ainda não tenha tanta repercussão a decisão do ministro, do relator, pode ser que o Supremo venha a cassar essa decisão. E o que você acha disso, Caligrato? Se eu entendi, porque está me falhando aqui um pouco a internet, se eu entendi, eu acho que o Supremo Pleno, e isso é importante que se diga, que qualquer declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade tem que ser sempre declarado por no mínimo 6 ministros, ou seja, a maioria dos 11 ministros do STF. Então, somente em caso de recesso, que a lei e a Constituição Federal permitem essas medidas liminares, como aconteceu com a medida do ministro Marco Aurélio, em relação à medida provisória 927, ele diz que ela é totalmente válida, ele não achou nenhuma mancha nela, então até que o pleno se reúna, ela é válida. E agora, em relação à liminar do Lewandowski, em relação à medida provisória 936, que ele colocou um óbice, que é essa comunicação de 10 dias para chamar o sindicato para uma negociação, e que está produzindo efeitos até o pleno decidir. O Dias Toffoli, ele já antecipou essa pauta, ela seria para daqui 15 dias, e o Dias Toffoli, então, marcou para a semana que vem. Está havendo muita pressão, até pela circunstância que nós estamos vivendo, né? Então, eles vão se reunir, o pleno, não sei se virtualmente, mas enfim, eles vão se reunir, e eu acredito, respondendo a tua pergunta, Bezerra, que eles vão mudar essa decisão do Lewandowski. Eu acho que o Supremo Tribunal Federal, nessas matérias de direitos sociais, trabalhistas, eles são muito conservadores, e nós ainda estamos vivendo um momento de muita dificuldade econômica. Então, o meu palpite é que vai ser 6-5, no sentido de que não precisa esperar a resposta do sindicato, eles vão tentar dar uma acelerada para pôr mais segurança jurídica e para agilizar esses acordos. Então, a semana que vem, acho que é agora, terça-feira que vem, quarta-feira que vem, nós já vamos saber a resposta das duas medidas provisórias aí, né? Tanto do ministro Marco Aurélio, em relação a 927, quanto do Lewandowski em relação a 936. Vai ser muito triste isso aí, porque a liminar dele não serve não só para o caso do coronavírus, mas para sempre, né? Ou seja, estimular a negociação coletiva e o diálogo social. A adesão do ministro, como eu disse, está na linha do que preconiza a OIT, estimulando o diálogo social com a participação dos atores sociais, que são atores constitucionais, né? Então... a dimensão tripartite, né, que eles falam, exato, vai ter, né? Exatamente. Os três têm que participar, governo, empresa e empregado, né? Exato. Você não pode atropelar tudo. Mas, por outro lado, nós temos que fixar um rito mais célere, com mais segurança jurídica, porque senão o que acontece, Bezerra? A empresa pode achar que é mais conveniente optar pela rescisão do contrato. Aí o empresário pode falar assim, puxa, mas se eu tenho risco aqui, desse acordo individual aqui não produz plenos efeitos, não se convalida,
Então, na dúvida, não estou dizendo aquele grande empresário que chora de barriga cheia. Estou falando aquele pequeno e médio empresário. Ele diz, nessa fase de insegurança, então vamos mandar embora de uma vez. Então é isso que eu tenho medo. Eu acho que o Supremo tem que dar uma resposta célere de segurança jurídica para todos. Eu queria dar uma dica para o RH e para o Recursos Humanos, Departamento Pessoal, porque várias pessoas vêm me perguntando, como existem muitas opções, banco de horas, férias, suspensão, redução proporcional, é fundamental, é uma coisa meio óbvia, mas é fundamental que o empregador escolha uma dessas alternativas. Ele não pode querer fazer um mix com tudo. Por exemplo, se o empregado está em férias remuneradas, não adianta o empregador ficar mandando e-mails, solicitando serviço, mandando WhatsApp, porque senão isso é fraude, o artigo 9º da CLT. Então, o empregador tem que saber o que você quer. Banco de horas? É férias? É suspensão? Porque eu estou vendo que está havendo muita mistura. As pessoas estão dando tiro para tudo que é lado. Depois vai desembocar no judiciário, né? Eu acho que, inclusive, vai ter que ser analisado no caso concreto qual é a medida menos sacrificante para os direitos fundamentais dos trabalhadores, né? Se seria, no caso, colocar teletrabalho, se seria antecipação de férias, enfim. No caso concreto, a norma que for mais favorável. Ainda temos que trabalhar com isso. No caso concreto, qual é a norma mais favorável? Naquelas circunstâncias concretas. Eu acho que, sim, a dispensa seria a última alternativa. Eu acho que, em tempos de coronavírus, nós temos que invocar os princípios da Constituição, né, da proteção da relação empregatícia e da busca do pleno emprego, né? Ou seja... Agora, a medida 927, até estou tentando buscar aqui, ela flexibiliza esse direito de norma mais benéfica. Ela fala assim, no artigo 2º da medida provisória 927, durante o estado de calamidade pública, a que se refere ao artigo 1º, o empregado e o empregador poderão celebrar acordo individual escrito, a fim de garantir a permanência do vínculo que terá preponderância sobre os demais instrumentos normativos, legais e negociais, respeitados os limites da Constituição Federal. Então, é bem isso que você falou, nós temos que saber aonde que está o limite da Constituição Federal, né? É isso aí. E outra coisa, o objetivo dos acordos individuais é preservar os empregos. Em primeiro lugar, preservar o emprego. Se o acordo individual não tiver por objeto preservar emprego, então... Concordo com você. Está descumprindo a própria... Porque aí você desconfigura até essas medidas excepcionais. Porque há uma medida excepcional, redução de salário, ainda que proporcional à jornada, suspensão do contrato. Quer dizer, a partir do momento que você relativiza todos esses princípios de proteção, você tem que ter um valor maior, um axio, né, que a gente fala, um valor jurídico maior que justifique isso. Então é que nem aquela velha discussão do direito civil entre a pacta sunt servanda, que é a segurança, o cumprimento do contrato, do negócio jurídico, e daí a teoria da imprevisão. A rebus sic stantibus. As situações de onerosidade excessiva, revisão do conteúdo de cláusula abusiva. Quer dizer, o direito privado ele tem dois institutos. Primeiro, cumpra o que está aqui, a CLT, o contrato, a OIT. Agora, eu quero relativizar. Tá, mas então eu tenho que ter uma justificativa, que você bem lembrou, que é a permanência do emprego, sim, a renda mínima, senão não justifica essas justificações. Os princípios constitucionais, né? São os princípios constitucionais. Busca do pleno emprego, relação do emprego, valor social do trabalho, função social da empresa. Sim. Aí sim, ó, eu vou fazendo a gradação. Ó. Suspensão, demissão é mais drástico. Depois vem a suspensão, sim, depois vem a redução do salário, depois vem banco de horas, depois vem mudança de tempo de trabalho. Tem que ser uma gradação. Eu concordo. E é importante, veja, nós tivemos, eu até anotei, veja a loucura de ser advogado trabalhista nesta hora. Nós tivemos, 22 de março, nós tivemos a MP 927. Sim. Aí no dia 1º de abril, desculpe, daí no dia 30 de março, o STF, na liminar do Marco Aurélio, vem e traz uma decisão. Ok, então já tivemos 2 atos em 6 dias. Sim.
Aí no dia 1º de abril, 2 dias depois, a medida provisória 936. Aí no dia 6 de abril, Lewandowski decide. Aí não bastasse isso, no dia 3 de abril, nós tivemos a medida provisória 944, que fala da linha de crédito para pagar a folha de pagamento e assegurando estabilidade até 2 meses após o pagamento da última parcela. Aí no dia 4 de abril, num sábado, nós tivemos a medida 945, que fala do trabalhador portuário avulso. E agora, no dia 7 de abril, nós tivemos a medida provisória 946. Então, meu amigo, tá difícil a gente advogar, ser operador do direito do trabalho, né? Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. É por aí, né? Quando você está no caminho certo, vem outra medida provisória, muda tudo que você falou. Agora, inclusive, agora que nós estamos conversando, pode ser que já tenha saído uma medida provisória. É verdade. Nós estamos parecendo aquele 7-1 da Alemanha, né, Bezerra? O cara vai no banheiro, quando ele volta, mais 2 gols para a Alemanha, mais 3 gols ali. Nós estamos mais ou menos vivendo isso. Pode ser que amanhã a gente acorde com mais. Agora, claro, não é fácil estar na pele do governo, porque tem que ter uma gestão do dinheiro. Eu acho que o governo ele está fazendo algumas coisas ele está acertando, mas eu acho que ainda ele tinha que abrir mais a torneira, porque a história é uma só, não adianta você pensar no futuro, no PIB, as pessoas precisam comer, as empresas precisam sobreviver. Então agora, tanto que já foi declarado a calamidade pública, justamente para permitir esse afrouxamento fiscal. Sim. O Congresso já fez a parte dele, de olha, é calamidade pública, vocês estão com a carta branca aí para afrouxar o orçamento. Então, o governo, no meu modo de ver, ele tem feito algumas coisas, não é fácil, porque tem que atender várias demandas, mas eu acho que o Paulo Guedes deveria abrir um pouco mais a torneira. O Supremo também tem que responder mais rápido, eu gostei que eles anteciparam a pauta. Sim. O sindicato não tem que atender o telefone, porque sindicato, às vezes eu estou conversando com pessoas que ligam lá, o sindicato nem atende o telefone. Então agora é a hora do sindicato também mostrar, fazer uma convenção coletiva para dar segurança jurídica para todo mundo, já colocar, repetir mais ou menos o que está na medida provisória, na convenção coletiva, para que o mundo dê um mínimo de giro, não lhe parece? Concordo plenamente. Eu acho que é o grande diálogo social, é o que está na liminar do ministro. Né? Vamos promover o diálogo social, todo mundo dando a sua cota de sacrifício, de boa fé, com sinceridade. Eu acho que a gente vai superar isso aí. Agora, o que não pode ter é arbitrariedades, imposições, sem levar em conta essas situações de fragilidade. O Brasil é campeão de desigualdade social no mundo, a gente sabe disso. São dados que estão do próprio Banco Mundial. Nós temos que combater isso. E na primeira crise que tem, não pode se sacrificar tanto assim os trabalhadores, mais do que a geração de a massa salarial dos trabalhadores é muito baixa. Não tem mais de onde tirar. Então, a gente tem que criar busca do pleno emprego e não as medidas provisórias, a legislação toda é para informalizar, né? Para poder colocar o trabalhador numa situação de precariedade, né? Pejotização, né? O trabalhador autônomo exclusivo. Tudo isso aí eu acho que a gente tem que remar contra. Porque nós estamos vendo que isso aí traz caos, traz um problema sério. Nós faltam aqui 5 minutos para a gente encerrar. Eu já quero ir costurando a minha conclusão. Primeiro, quero falar rapidamente de um item que nós não comentamos aqui, que é a medida provisória 945, que traz regras para o trabalhador portuário avulso. Aquele que trabalha no cais, na estiva, na carga. O que basicamente essa medida provisória fala? Primeiro, ela mexe na lei de greve para dizer que essa atividade é essencial. E aí ela diz que aqueles portadores, aqueles trabalhadores avulsos que forem escalados para trabalhar na carga e descarga de um navio que chegou no porto, se eles contraíram a doença ou se eles estão no grupo de risco, o que a medida provisória está dizendo? Para que o empregador, né, a empresa, o agente econômico, pague 50% da média dos últimos 6 meses. Então, vamos imaginar que nos últimos 6 meses ele teve uma média de R$2.000. Pague-se metade disso, R$1.000, e depois, contabilizado isso, esse agente econômico que pagar,
e proteger esse trabalhador que está com Covid, ele pode compensar isso nas tarifas alfandegárias, ele vai poder compensar isso de uma forma, depois quando ele for pagar as taxas. Achei interessante essa medida provisória. E daí, passo a palavra para você e depois já quero fazer o meu encerramento. Tem algumas conclusões aqui gerais. Já estamos quase terminando, faltam 5 minutos. Perfeito. A crítica que eu faço a essa medida provisória 945 realmente acho que é inconstitucional você aumentar o rol das atividades essenciais, não poderia nem ser nem por emenda constitucional, quanto mais por medida provisória. Já que me parece que aquele rol que já foi taxado naquela lei que é de greve, mas na verdade é antigreve, segundo a OIT, Comitê de Liberdade Sindical, não há razoabilidade de você estender a atividade essencial, tornando mais dificultoso o exercício do direito de greve, com maiores requisitos, porque isso fica na contramão da liberdade sindical e da própria liberdade de greve, que é um direito fundamental dos trabalhadores. Você não pode reduzir, restringir o direito fundamental, aumentando... Você acha que não tem um livro, você não tem um livro Comentários da Lei de Greve? Ou estou fazendo confusão? A greve como direito fundamental pela Juruá. Eu já li esse livro, muito interessante. Para finalizar a minha parte aqui, eu queria primeiro fazer uma propaganda, dizendo que eu tenho um canal lá no YouTube com alguns videozinhos que eu sempre resumo. Cada vez que sai uma medida provisória, uma decisão do Supremo, eu coloco um vídeo assim de 1 minuto, 5 minutos, resumindo tudo. Também hoje eu vou ter uma live com o professor Josley, agora às 4 horas, e com a nossa amiga Tânia, que é do CNJ, para falar justamente sobre fake news e sobre cyberbullying. E eu queria terminar justamente dizendo isso. Hoje há uma briga muito grande entre petistas de um lado, esquerdo, e bolsominions do lado de... que a solução é um meio termo. Porque, veja, nunca se precisou tanto da mão do Estado. Então, o neoliberalismo tem essa coisa de jogar tudo nas costas da livre iniciativa. Mas eu pergunto, e se não tivesse a torneira do Estado agora, para liberar seguro-desemprego, para equacionar essa pobreza que está vendo? O neoliberalismo não saberia responder. Por outro lado, nós também estamos vendo que o caminho do socialismo não é legal. Porque quando congela tudo e não tem circulação de emprego, de renda, de compra, de venda, congela e todo mundo vai empobrecendo. Então, no meu modo de ver, reforço o que eu sempre defendi, um capitalismo social, como tem na Noruega, na Dinamarca, nos países escandinavos. Um capitalismo desenvolvimentista, que equacione relação, capital e trabalho. Né? E eu queria, então, agora que você fechasse aí com os teus últimos 2 minutos que nós temos aí, Bezerra. É isso mesmo. Eu também defendo, como você, o capitalismo humanizado, né? O capital social, o capital humanizado. E acho que a tendência é essa mesmo, aproveitar o que tem de bom da igualdade e aproveitar o que tem de bom da liberdade, promovendo a justiça social. Acho que essa ideia de democracia e de justiça social são os 2 valores que nós temos. E, na verdade, é levar a sério a nossa Constituição Federal. Eu sempre falo que isso é um norte que nós temos. É a nossa Constituição que está permitindo o Brasil passar por essa crise. São lá os direitos fundamentais, a repartição de poderes, o Ministério Público, a advocacia, está lá o Presidente da República, o Congresso Nacional, todo mundo tem que dar sua cota de contribuição, porque as instituições estão funcionando. A verdade é essa. Quer queiramos ou não, seja de direita ou de esquerda, o importante é que as instituições funcionem. E aí também eu quero divulgar que hoje eu terei... Semana que vem você vai fazer o sorteio do livro. Semana que vem eu estou aqui, minha assessora está me advertindo. Semana que vem eu vou fazer sorteio de livros aqui. No seu IG. No meu IG, tá bom? Eu posso participar do sorteio? Pode participar também. Você, Manuel, todo mundo pode participar. E hoje também tem mais lives, hoje à noite, a parte aqui da tarde. Tenho mais aqui. Luciano Martinez. Às 19 horas. Rodolfo Pamplona, 21 horas. E a professora Luana, às 15h30. Também estou ótimo. Também. E às 18 horas eu espero você para a gente falar sobre fake news, bullying na internet. Vamos mudar um pouco o assunto. Vou falar com a Tânia, que é desembargadora lá do Rio Grande do Sul, do Tribunal do Rio Grande do Sul.
Conhece a Tânia, né? Conheço. Muito bacana. Então nós vamos estar debatendo sobre essa questão. Valeu, Bezerra. Um beijo para você. Você também, cara. Para tua musa. E tamo junto aí. Quero agradecer também a Direito News aí, a toda a equipe aí. E também quero agradecer essa plataforma tão forte que é o Direito News aí. Um abraço para vocês. Outro, querido. Valeu. Valeu. Amém. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Obrigado.